todos bem-vindos aqui no canal. Eu me chamo Érica Saras e eu vou fazer uma reflexão aqui com todos vocês. Eu estou começando a entrar nessa mania porque eu acordo de manhã com a pulga atrás da orelha, vem alguns pensamentos e eu falo, eu vou gravar e vou transmitir, porque às vezes me dá a sensação, pode ser um processo pessoal, processo meu, singular, mas de repente isso que eu estou passando, isso que eu estou raciocinando, gerando inquietação, pode ser que outras pessoas se identifiquem com isso também, né? Então eu estou colocando aqui e vamos pensar, né, juntos a respeito. O que acontece? Eu acordei pensando assim, quem te domina, tá tudo anotado aqui, quem te controla, né? Quem te domina, quem te controla. E eu comecei a pensar assim, me veio aquela música do Titãs, né? Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Aí eu pensando, não é pensando em mim, né? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? E depois veio para mim assim, você se conhece? Você se consulta? Porque se você não se conhece, ou se você não se consulta, comida é pasto, bebida é água. E aí a gente volta para a questão. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Por que eu falo isso, né, gente? Eu estou reparando uma tendência muito grande aí nos meios de comunicação, na internet. E é uma tendência que está acontecendo de maneira geral, né? Que é as pessoas buscando gurus, as pessoas buscando alguém que lhe socorra, um efeito, um evento ou alguém externo que lhe traga a solução, né? E aí eu te pergunto, quem te controla de novo, quem te domina? Porque quando você espera que alguém resolva suas questões ou que algo externo aconteça para que sua vida mude, você está entregando o seu poder para este algo, para este alguém, né? E aí, quando você entrega, você perde o seu controle, você perde o seu próprio domínio, o seu autodomínio. E isso, o que gera? Gera uma ovelha, alguém fácil de ser levado, né? Comportamento de rebanho, todo mundo faz, eu faço, né? A vaquinha, quando está andando em rebanho, o gado em si andando em rebanho, quando um gado cai no precipício, o restante tem a probabilidade muito grande de cair, sabe? Porque normalmente o gado, ele anda olhando para a traseira do outro gado. A traseira do gado da frente é o seu norte, é o seu orientador, né? E ele entrega o seu poder todo nessa grande condução, né? E ele se isenta de olhar, de buscar estender seus horizontes, porque quem o controla é o gado da frente e assim sucessivamente, mas tem alguém lá, provavelmente, que está conduzindo esse grande rebanho, né? Então, assim, por que eu estou falando isso? Primeira coisa, você tem fome de quê? Quais são os seus anseios? As suas necessidades? O que você busca de fato? Qual é a fonte que você quer saciar sua sede? O que você quer beber para sanar sua sede? Porque se eu não souber, qualquer coisa serve. Se eu não me conheço, se eu não me consulto, como eu vou saber exatamente aquilo que eu preciso? Como eu vou saber exatamente aquilo que se faz necessário ou o movimento que se faz necessário no meu momento, né, na minha vida? Não no momento, na vida em si.
né? Então assim a gente tem que parar de entregar esse nosso poder para o outro. E a gente tem que saber filtrar muita coisa que a gente vê. Nós estamos passando por um momento muito delicado. É um momento extremamente delicado. Onde tudo se confunde, tudo se mistura. Ao mesmo tempo parece que as coisas se complementam. E gera uma certa confusão, porque apesar de parecer que se tem muita informação, né, muita coisa chegando, ao mesmo tempo a gente não sabe qual é a informação correta, devida, verdadeira, daquele balaio, né, de informações que se cruzam, que se contradizem, que se complementam e vira aquela tudo junto, né, como o pessoal fala, e misturado. E se a gente não se consultar, a gente não vai saber exatamente o que fazer. Então, nesse momento de extrema complicação e transição que nós estamos vivendo, porque é um momento bem atípico que a gente vive, né? Onde se fala muito de transição planetária, onde se fala muito de uma nova ordem, de problemas relacionados a questões econômicas, possíveis colapsos para a humanidade. E aí a gente se pergunta o que fazer diante disso, né? E eu estava pensando justamente sobre isso. A gente tem que, por obrigação, a nos consultar, a saber que dentro de nós tem uma bússola interna e tem um potencial, um eu superior, um eu divino, uma centelha divina que habita em nós, mas que ela está sendo cada vez mais afastada de nós, né? Cada vez mais distante de nós, porque nós não exercemos essa comunicação, essa ligação, essa sintonia. E quando aquilo não é feito, quando aquilo é esquecido, não vai se tendo essa prática de se consultar internamente, né? A gente vai enfraquecendo esse vínculo, a gente vai enfraquecendo nossa consulta interior. É igual um músculo, se você exercita muito, você tem um músculo hipertrofiado. Se você exercita pouco, você vai ter um músculo com hipotrofia, né? Então aí a gente pensa o seguinte: quando é que a gente perdeu esse elo com nós mesmos? O que aconteceu para a gente perder esse elo? O que é que se deu para que a gente perdesse esse elo? E eu acho que a gente começou muito a voltar para fora, voltar para fora, voltar para fora. Eu tenho que para ele me, eu tenho que para parecer que eu sou, né? E eu preciso porque está todo mundo indo naquela direção e eu preciso também. Então a gente olha para o externo, para ser aceito, para fazer parte do rebanho. E aí a gente esquece de nós mesmos, de quem nós realmente somos. E aí nós vamos embarcando em qualquer coisa, vamos digerindo qualquer coisa, porque qualquer coisa vale, desde que eu seja aceito no grupo. Desde que eu me sinta confortavelmente adaptado. E aí a gente vai perdendo essa comunicação, esse elo com nós mesmos. E de repente começam a aparecer gurus, muitos gurus, né? Prometendo isso, prometendo aquilo, ofertando vários cursos, metodologias. E esses cursos e essas metodologias, elas
muitas vezes são colocadas de uma maneira predatória, porque eu não vejo mal nenhum da gente elaborar um conteúdo, da gente estudar, fazer cursos, se preparar para oferecer um bom trabalho. E ao mesmo tempo, quando a gente realiza um trabalho, a gente dispõe de tempo. Então, assim, eu não acho errado que se tenha cursos ou que se tenha terapêuticas e que se cobre por elas. Mas eu acho errado, às vezes, se revestir de terapêuticas e de situações para que se coloque a pessoa cada vez mais na dependência e na necessidade dessa bengala externa, sem que essa pessoa abra um potencial interno maior dentro de si para promover a cura em si mesmo, o autoconhecimento, para ter uma orientação, uma bússola que direcione ela a sanar as suas dificuldades e problemas. Então eu vejo assim que hoje as pessoas, de certa forma, elas entregaram o seu poder a este tipo de situação, sabe? Elas começaram a entregar o rumo das suas vidas aos outros que às vezes lhe ofertam inúmeras possibilidades. Então eu vejo a hora e o momento, como eu disse, como eu percebo esse momento nosso como um momento crucial para todos nós. Eu acredito que é o momento do resgate interno, um resgate íntimo, interior, para você buscar a sua consciência, seu, vou falar assim, ganho de consciência, na verdade, e ao mesmo tempo se empoderar de si mesmo, no bom sentido, jamais no extremo da vaidade, mas compreendendo que você é um ser único, é um ser divino, é um ser essencial, e que você não é este gado, essa ovelha, né, que não pensa, que não tem rumo, mas você tem que se conectar, você tem que olhar para dentro e descobrir os seus verdadeiros potenciais, essa sua bússola interior, esse seu religar, né, essa sua condição de religar com o divino, com o Criador de todas as coisas, sem precisar de intermediários nesse percurso e acessar diretamente a fonte. Você não é pequeno, você não é insuficiente, você não é tão insignificante que não mereça essa conexão. Muito que se foi apregoado, né, no decorrer aí da nossa vida, na humanidade de modo geral, por meio da educação, da religião, por meio da cultura, por meio de alguns valores, nos colocando nessa condição de menos-valia, de servir, de ser submisso, porque a gente não tem um valor. E isso foi algo que foi construído, né, dentro daquilo que a gente aprendeu, dentro das religiões, dentro da educação e dentro da cultura, nos colocando sempre um quê de menosprezo, um quê de culpa, para que a gente não acesse essa nossa condição, né, essa nossa capacidade interior, para que a gente escondesse cada vez mais aquilo de bom que existe em nós. E assim começamos nesse processo de desalinho total, de desintegração total com a gente, com o outro, com o universo, com o Deus maior, divino Criador, com o Deus divino que existe em nós. Então, assim, o que eu digo para vocês agora, e
Não digo aqui como autoridade, nada disso, ou querendo impor alguma coisa, mas eu digo para você, retome o seu poder, retome aquilo que você é e busque em você as suas próprias respostas. Há pessoas que podem te auxiliar, existem terapêuticas que podem te auxiliar, mas o protagonista de tudo isso é você. Né? Quando Jesus dizia, a tua fé te curou, ele se ausentava de ser o agente provocador dessa cura, dessa mudança. Porque ele dizia, depende de você e não de mim. Então, teve uma passagem também onde Jesus passava e a senhora lá, a mulher enferma, toca a túnica dele e ele fala, no meio daquela multidão, ele diz, alguém me tocou. Porque aquele alguém, de maneira diferente daquela multidão, fez um movimento interno de busca, de querer, de avançar, para então acessar uma fonte aí de cura mais sublime, de uma energia mais amorosa. Mas isso parte da pessoa. Então, se o Cristo se colocava como essa pessoa que não era o agente, o guru, né, que fez a transformação, e sim aquele que o procura, então ele está mostrando para a gente que o nosso caminho é mais interno, é mais interior, é a nossa busca, de fato, que faz a diferença. Então eu estou falando isso justamente para a gente tomar cuidado com tantas coisas que aparecem por aí, né? Tantas variedades holísticas e possibilidades que nos levam, né, a tantas questões. E é para a gente refletir, porque o tempo não nos permite mais tantos enganos, sabe? A gente está num momento assim muito do ou vai ou racha, né? Então eu acho que é o momento da gente parar para pensar nesses comportamentos de rebanho e ao mesmo tempo acordar enquanto ainda há tempo para a gente poder observar tudo que se passa e não cair no engodo coletivo. E realmente há momentos que estão por vir, que são momentos de grandes transformações e que aqueles que estão distraídos correm um grande risco, na verdade. Um grande risco, porque não existe só um movimento a nível espiritual acontecendo, existe um movimento também a nível material acontecendo. E a gente precisa prestar atenção a estes movimentos e não se deixar levar por qualquer coisa que a gente assiste, que a gente vê. Então é isso, meus queridos, eu vou encerrar por aqui. Eu espero que sirva de alguma reflexão. Eu não vou adentrar em pormenores, mas eu acho que para quem sabe ler, um pingo é letra. Gratidão imensa, gratidão profunda e até o próximo vídeo.